Ele controlava bilhões de dólares, comandava milhares de funcionários e podia comprar qualquer coisa na Terra. Mas Julian Thorne, o magnata financeiro de São Paulo, não conseguia comprar a única coisa que mais desejava, o sorriso de sua filha de 7 anos. Era a véspera de Natal, e enquanto o mundo comemorava Julian, estava prestes a demitir uma garçonete por ultrapassar os limites do que lhe era permitido. Ele não sabia que aquela garçonete lutando para sobreviver guardava um segredo capaz de partir o coração do bilionário, humilhar sua noiva cruel e mudar suas vidas para sempre. Você não vai acreditar no que ela disse com as mãos. Esta é a história do Natal silencioso. Naquela véspera de Natal, a chuva não caía suave sobre São Paulo. Despencava em pancadas quentes e violentas, com rajadas de vento que chicoteavam a pele e transformavam as ruas em espelhos escuros e escorregadios. Mas dentro do O Carvalho Dourado, o restaurante mais exclusivo dos Jardins, o clima lá fora era apenas um cenário distante para a elite endinheirada. A Ara Vance ajustou o avental preto fazendo uma leve careta. Seus sapatos eram um número menores comprados de segunda mão, porque todo o salário das últimas 2 semanas havia ido direto para as despesas médicas da avó em uma clínica especializada particular. Ara tinha 24 anos, olhos cansados de quem já enfrentara sofrimento demais, e mãos marcadas por anos de turnos dobrados. Ela não deveria ser garçonete. 3 anos antes, era uma estudante brilhante de linguística em uma universidade de elite de São Paulo, com bolsa parcial, sonhando em se tornar fonoaudióloga. Mas a vida, como tantas vezes acontece com os pobres, entrou no caminho. O pai morreu, as dívidas se acumularam e a bolsa não foi suficiente para manter as contas em dia. Ela precisou abandonar os estudos. Vance. O silvo seco do gerente de salão, o Sr. Henderson, a trouxe de volta à realidade. Henderson era um homem que vestia ternos mais caros do que a Ara ganhava em um ano inteiro, mas que sempre exalava um leve cheiro de café velho e desespero. A mesa chega em 5 minutos. Preciso lembrar quem fez a reserva. Não, senhor, respondeu Ara com a voz firme apesar do cansaço. Sr. Thorne. Julian Thorne, corrigiu Henderson suando levemente. CEO da Thorne Dynamics. Ele está finalizando uma fusão avaliada em 4 bilhões de dólares. Vai trazer a noiva, a senhorita Vanessa Sterling, e a filha. Se você deixar cair um garfo sequer, Vance, nem volte para pegar a gorjeta. Vai estar na rua antes que a prata toque o chão. Entendido, sussurrou a Ara. As portas giratórias se abriram com um chiado. A temperatura do restaurante pareceu cair não por causa da chuva lá fora, mas pela presença fria e dominante do homem que entrava. Julian Thorne era inegavelmente bonito, com uma mandíbula afiada e olhos azuis penetrantes que costumavam estampar capas de revistas de negócios e luxo. Mas ele parecia exausto. Havia uma tensão constante ao redor dos olhos, uma sombra permanente de estresse. Ele mantinha o celular colado ao ouvido, disparando ordens sobre ações e brechas jurídicas, ignorando completamente as guirlandas natalinas e a suave bossa nova que tocava ao fundo. Pendendo de seu braço estava Vanessa Sterling. Ela era a personificação do glamour da alta sociedade, cabelos loiros, perfeitamente arrumados, vestindo um vestido de veludo vermelho que provavelmente custava o suficiente para quitar anos de mensalidades universitárias. Mas seu rosto se contraía em uma careta ao olhar para o terceiro membro do grupo. Lily, a filha de Julian, tinha 7 anos. Era pequena para a idade, quase desaparecendo dentro de um casaco caro e rígido, claramente desconfortável. Tinha cachos escuros como os do pai, mas ao contrário dele, não dava ordens. Estava completamente silenciosa. Seus grandes olhos castanhos percorriam o salão com uma mistura de medo e confusão, enquanto apertava contra o peito um coelho de pelúcia gasto, um acessório estranho para um lugar tão sofisticado. Julian, por favor, disparou Vanessa com a voz aguda o bastante para se sobressair à música.
Diga a ela para deixar esse brinquedo imundo no carro. Isso estraga a estética. Julian abaixou o telefone por um segundo. É Natal, Vanessa. Deixa ela ficar com o coelho. Ele não olhou para a filha ao dizer isso. Apenas continuou caminhando em direção à área VIP, o polegar já deslizando pela tela do celular novamente. A Ara sentiu uma pontada de compaixão no peito. Ela conhecia aquele olhar nos olhos da menina. Era o olhar de alguém que gritava por dentro, mas sabia que ninguém estava ouvindo. Boa noite, Sr. Thorne. Senhorita Sterling, disse Ara, puxando as cadeiras para eles. Sejam bem-vindos ao Carvalho Dourado. Meu nome é Ara e cuidarei de vocês esta noite. Julian nem levantou os olhos. Água com gás, uma garrafa do 82 Margo. E traga algo para a criança, qualquer coisa que criança coma. Frango empanado rápido. Na verdade, interrompeu Vanessa, examinando a Ara de cima a baixo com desdém. Lily vai comer o salmão poché. Ela precisa aprender a comer como um adulto. E tire esse coelho daqui. Está soltando pelos na toalha. Lily apertou o coelho com mais força. Não olhou para Vanessa. Não olhou para o pai. Ela encarava fixamente o movimento dos lábios de Ara. Ara hesitou. Notou algo que o pai estava ocupado demais para perceber e que a noiva era cruel demais para se importar. Lily não estava apenas ignorando os dois. Seus olhos estavam focados nas bocas, e atrás das orelhas parcialmente escondidos pelos cachos, havia pequenos aparelhos auditivos bege. Ela é surda, percebeu a Ara, ou pelo menos tinha uma perda auditiva severa. Vou providenciar as bebidas, disse Ara suavemente, sorrindo diretamente para Lily. Ao se afastar, ouviu Vanessa sibilar. Ela está fazendo isso de novo, Julian. Está agindo como uma... Olha para ela, encarando o nada. É constrangedor. Ela é tímida, Vanessa murmurou Julian distraído. Deixa ela em paz. Ela não é tímida, Vanessa respondeu num tom mais sombrio. Ela é quebrada. Não sei por que você insistiu em trazê-la. A babá poderia ter ficado com ela. As mãos de Ara tremiam enquanto ela servia a água com gás no balcão de apoio. Já tinha visto de tudo naquele restaurante, políticos, traindo as esposas celebridades, cheirando cocaína no banheiro. Mas aquela crueldade fria e casual contra uma criança fez seu sangue ferver. Ela voltou para a mesa. A tensão era tão espessa que dava para cortá-la com uma faca de carne. Julian digitava furiosamente no celular. Vanessa tirava selfies inclinando a câmera para destacar o anel de diamante no dedo, tomando cuidado para cortar Lily do enquadramento. Lily estava sentada de cabeça baixa, com lágrimas se acumulando nos olhos. Aqui está a água, disse Ara, colocando os copos com cuidado. Ela fez questão de deixar o copo de Lily por último, encontrando o olhar da menina. A Ara respirou fundo. Conhecia as regras, funcionários são invisíveis. Só falam quando são chamados. Não se envolvem. Mas Ara quebrou a regra. Ela bateu levemente na mesa para chamar a atenção de Lily. Quando a menina levantou o rosto, Ara não falou. Em vez disso, levou a mão ao queixo, os dedos abertos, e tocou 2 vezes. Obrigada. Era um gesto simples em libras, a língua brasileira de sinais. Os olhos de Lily se arregalaram. A lágrima que estava prestes a cair ficou suspensa nos cílios. Ela olhou para a Ara atônita. Então, hesitante, soltou o coelho de pelúcia com uma mão pequena e levou a outra ao queixo, tocando 2 vezes também. Obrigada. Um sorriso frágil e delicado surgiu no rosto de Lily. Era a primeira vez que demonstrava qualquer emoção, além do medo desde que entrara no restaurante. A Ara sorriu de volta, um sorriso genuíno e caloroso. Antes de se virar, ainda fez rapidamente mais um sinal. Feliz Natal. Garçonete. A voz de Vanessa estalou como um chicote. A Ara congelou. Sim, senhora. O que você está fazendo com as mãos? Está fazendo sinais de gangue para a minha enteada, perguntou Vanessa em voz alta. Várias cabeças nas mesas próximas se viraram.
Não, senhora, respondeu Ara com educação. Eu vi, acusou Vanessa estreitando os olhos. Você estava fazendo gestos estranhos. Julian, você viu isso? Julian levantou o olhar piscando. O que, a garçonete? Está incomodando a Lily. Está zombando dela. O coração de Ara martelava no peito. Sr. Thorne, eu garanto que não estava zombando dela. Notei que sua filha tem deficiência auditiva e apenas usei sinais. Lily não é surda, disse Julian bruscamente, a voz ficando mais grave. O ar ao redor da mesa ficou pesado. Ela tem dificuldades de processamento auditivo. Ela ouve perfeitamente. Só escolhe não escutar. A Ara olhou para os aparelhos auditivos de última geração, atrás das orelhas de Lily. Era uma mentira. Ou pior, era um pai em profunda negação. Peço desculpas, senhor, disse Ara abaixando a cabeça. Não quis ofender. Apenas traga a comida, resmungou Julian voltando ao celular. E pare de ficar mexendo as mãos. Isso distrai. A Ara recuou em direção à cozinha, o rosto queimando de vergonha. Olhou para trás uma última vez. Lily a observava. O pequeno sorriso havia desaparecido, substituído por um olhar de saudade. A menina levantou a mão sob a mesa escondida do pai e fez um único sinal. Amiga. O coração de Ara se partiu. Ela sabia que precisava fazer algo, mas não imaginava que a próxima hora lhe custaria o emprego. A cozinha do Carvalho Dourado era um contraste caótico com a elegância silenciosa do salão. Chefes gritavam ordens em francês e espanhol, panelas explodiam em chamas e o cheiro de óleo de trufas era sufocante. Vance, por que você está parada aí? Berrou o Sr. Henderson. Os aperitivos da mesa 1 estão prontos. Tartar de salmão para a Sra. Ostras Rockefeller para o cavalheiro e salmão para a criança. A Ara pegou a pesada bandeja de prata. Sr. Henderson sobre a mesa 1. A menina. Acho que ela é realmente surda. O pai diz que não, mas ela usa aparelhos auditivos e responde à língua de sinais. Henderson parou de enxugar uma taça e lançou um olhar duro para ela. Nós não somos médicos, Vance. Somos garçons. Se o Sr. Thorne disser que a filha dele é marciana, então ela é marciana. Se disser que ela ouve um alfinete cair no meio de uma tempestade, então ela ouve. Não contradiga o bilionário. Ele dá gorjeta de $5.000 numa noite ruim. Você quer pagar o aluguel este mês ou não? A ameaça ficou suspensa no ar. A Ara engoliu o orgulho. Sim, senhor. Ela levou a bandeja de volta ao salão. O clima na mesa 1 havia piorado. Vanessa já estava no segundo copo de vinho e parecia visivelmente irritada. Julian continuava ao telefone, mas agora falava mais alto, agitado. Eu não me importo com o que o conselho pensa. Façam o acordo acontecer hoje. É véspera de Natal. Eu quero isso resolvido. Julian bateu a mão na mesa. Lily se encolheu violentamente e o cotovelo dela esbarrou no copo de água. Tudo aconteceu em câmera lenta. O pesado cálice de cristal tombou. A água gelada se espalhou pela toalha branca impecável, escorrendo pela borda direto sobre o vestido de veludo vermelho de Vanessa. Ah, Vanessa gritou, levantando-se de um salto. Sua pirralha. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Vanessa pegou um guardanapo e começou a esfregar o vestido furiosamente. Olha o que você fez! Isso é Valentino Vintage! Você fez de propósito. Lily estava apavorada. Encolheu-se na cadeira, as mãos voando até os ouvidos, apertando os olhos com força. Começou a emitir um som baixo e agudo. Um som que crianças surdas costumam fazer quando estão em sofrimento e não conseguem controlar o próprio volume. Era um lamento gutural doloroso. Pare com esse barulho, gritou Vanessa. Julian, faça alguma coisa. Ela está estragando tudo. Julian desligou o telefone. O rosto estava vermelho de vergonha. Ele olhou em volta para os outros clientes que observavam a cena e agarrou o braço de Lily sem delicadeza. Lhe pare com isso.
Pare agora mesmo. Você está fazendo um escândalo. Mas Lily não conseguia ouvi-lo bem o suficiente para entender a nuance, e a expressão furiosa do pai só a aterrorizou ainda mais. Ela chorou mais alto, o som aumentando, até virar um lamento lancinante. Eu não aguento mais isso, sibilou Vanessa. Ela é defeituosa, Julian. Você deveria tê-la deixado na instituição como os médicos sugeriram. Algo se rompeu dentro de Ara. Ela esqueceu o aluguel. Esqueceu o Sr. Henderson. Esqueceu que Julian Thorne podia comprar o prédio onde ela morava e demoli-lo por capricho. Colocou a bandeja sobre um aparador próximo com um estrondo metálico e correu até a mesa. Solte ela, disse Ara. A voz não era alta, mas era de aço. Julian levantou o olhar chocado por um empregado estar falando com ele. Com licença, o senhor está machucando ela, disse Ara, colocando-se entre Julian e Lily. Ela se ajoelhou ao lado da menina que soluçava. Afaste-se da minha filha, advertiu Julian com a voz perigosa. Gerente Henderson. Ara o ignorou. Olhou diretamente para Lily. Não falou. Usou as mãos. Seus movimentos eram fluidos, rápidos e expressivos. Lily, olha para mim. Olha para mim. É só água. Está tudo bem. Você está segura. Os olhos de Lily se abriram de repente. Ela viu as mãos de Ara. Viu a língua que entendia a língua de sua mãe, que havia falecido 3 anos antes. A língua que o pai se recusara a aprender porque queria que ela fosse normal. O choro de Lily cessou instantaneamente. Ela soluçou lágrimas escorrendo pelo rosto e respondeu em sinais, as mãos tremendo. Mulher é assustadora. Papai está bravo. A Ara respondeu em libras. Papai só está estressado. A mulher é boba. Olha, é só água. A gente pode arrumar. A Ara pegou um guardanapo seco e começou a limpar a mesa de forma exagerada, transformando aquilo em uma brincadeira. Fez uma careta engraçada, estufando as bochechas. Lily soltou uma risadinha molhada, sem fôlego. O silêncio no restaurante era pesado, mas desta vez era um silêncio diferente. Era o silêncio do assombro. Julian Thorne ficou olhando. Observou aquela garçonete, uma mulher que ele nem sequer havia encarado nos olhos, acalmar sua filha incontrolável em segundos, sem dizer uma única palavra. O que você está fazendo? Julian sussurrou. Como você está fazendo isso? Ara se levantou encarando o bilionário. Ela não estava mais com medo. Estou falando com ela, Sr. Thorne, na única língua que ela realmente entende. Ela não é teimosa nem defeituosa. Ela está sozinha e assustada. Você sabe Libras, gaguejou Julian. Sei, respondeu Ara. Meu irmão era surdo. Eu ajudei a criá-lo. Que comovente, interrompeu Vanessa com a voz pingando veneno. Ela já havia limpado o vestido e agora percebia que a garçonete a havia humilhado ao se tornar a heroína. Você é uma garçonete, não uma governanta. Foi rude comigo. Derramou água em mim. Eu não derramei a água, corrigiu Ara com calma. A senhora criou o ambiente que levou ao acidente. Julian, gritou Vanessa desesperada. Essa garota é insolente. Ela acabou de me insultar e minou sua autoridade como pai na frente de todo mundo. Você vai deixar a empregada falar assim com a gente, Julian? Olhou para Lily, agora calma, segurando o cordão do avental de Ara como se fosse uma tábua de salvação. Olhou para Vanessa, cujo rosto estava contorcido de feiura. Por um instante pareceu que ele faria a coisa certa. Olhou para Ara com algo parecido com respeito. Então o celular vibrou. Uma notificação. A fusão. O estresse voltou com força total. O hábito de apaziguar Vanessa, cujo pai era um grande acionista de sua empresa, falou mais alto. Ele era um covarde dentro de um terno de $3.000. Endureceu o corpo. Vanessa está certa. Você ultrapassou os limites. A Ara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Senhor, o senhor está causando um distúrbio, disse Julian. A voz fria novamente erguendo um muro em torno das emoções.
Eu venho aqui em busca de paz, não de uma aula de paternidade dada por funcionários. O Sr. Henderson apareceu ofegante e pálido. Sr. Thorne, sinto muitíssimo. Essa garota está incomodando o senhor. Está sim, declarou Vanessa com um sorriso de canto. Ela foi agressiva. Não me sinto segura sendo atendida por ela. Henderson virou-se para Ara, os olhos arregalados. Vance cozinha agora. Mas Ara começou a protestar. Fora, sibilou Henderson. Ara olhou para Lily. A menina observava os adultos discutirem a confusão, voltando lentamente ao seu olhar. A confusão voltou aos olhos dela. Lily fez um único sinal para Ara. Fica. Ara conteve as lágrimas. Respondeu em libras. Eu tenho que ir. Seja corajosa. Ela se virou e caminhou em direção à cozinha, o som dos sapatos baratos rangendo no mármore. Seu aviso prévio está cancelado, disse Henderson assim que as portas vai-vem se fecharam. Junte suas coisas. Fora daqui. Não peça referência. É véspera de Natal, disse a Ara, a voz tremendo. O aluguel vence em 2 dias. Por favor, você deveria ter pensado nisso antes de envergonhar um bilionário. Zombou Henderson. Saia. A Ara tirou o avental. Saiu pela porta dos fundos e entrou no beco molhado pela chuva. A tempestade havia se intensificado, a água escorrendo pelas paredes e se acumulando no chão irregular. Ela não tinha emprego, não tinha dinheiro para a da avó, e não tinha para onde ir. Sentou-se numa caixa perto da caçamba de lixo e enterrou o rosto nas mãos, soluçando na noite quente e encharcada. Mas ela não sabia que lá dentro, o Natal silencioso estava longe de terminar. Dentro do restaurante, Lily Thorne encarava as portas da cozinha balançando. Olhou para o pai que bebia seu vinho, recusando-se a encontrar seu olhar. Olhou para Vanessa que rolava o feed do Instagram. Um fogo se acendeu no pequeno peito de Lily. Era a primeira vez que ela sentia raiva de verdade. Enfiou a mão no bolso e tirou um giz de cera que havia pegado escondido do balcão da recepção. Pegou o guardanapo de linho, o guardanapo branco caro, e começou a escrever. No carvalho dourado, o ambiente havia voltado a um murmúrio educado. Os outros clientes retornaram ao seu lagosta Thermidor e Wagyu, ansiosos por esquecer o desconforto de uma criança chorando e de uma garçonete demitida. Vanessa Sterling deu um gole no caro 82 Margo, girando o líquido vermelho escuro na taça. Parecia triunfante. Inclinou-se sobre a mesa, pousando a mão bem cuidada no antebraço de Julian. Sinceramente, querido, foi melhor assim. Ronronou a voz transbordando falsa compaixão. Aquela garota era instável. Você viu os olhos dela, não viu selvagens. Provavelmente drogada. Pessoas assim nos odeiam. Odeiam o nosso sucesso. Ela só estava atrás de dinheiro. Julian não respondeu. Ele encarava o espaço vazio onde a Ara estivera. Sentiu uma sensação estranha e incômoda no estômago. Culpa era uma emoção que Julian Thorne raramente permitia a si mesmo. Nos negócios, culpa era fraqueza. Na paternidade, ao que parecia, era uma companheira constante. Julian, você está me ouvindo? Insistiu Vanessa. Eu estava dizendo que para a viagem a Aspen na semana que vem, deveríamos deixar Lily com o serviço de au pair. Tem um especializado em Genebra que lida com crianças difíceis. Ao ouvir a palavra difíceis, a cabeça de Lily se ergueu de repente. Ela não ouviu tudo perfeitamente, mas leu o nojo nos lábios de Vanessa. Viu o desprezo no silêncio do pai. Lily terminou de escrever com o giz vermelho, pressionando com tanta força que o giz se partiu em 2. Subiu na cadeira, quebrando toda a etiqueta, fazendo Vanessa soltar um suspiro indignado e bateu o guardanapo de linho com força no prato de Julian, bem em cima das ostras Rockefeller intocadas. Lily sente-se, latiu Julian sobressaltado. Mas Lily não se sentou. Encarou o pai com olhos que pareciam antigos demais para uma criança, cheios de uma mistura devastadora de decepção e resignação. Ela bateu no guardanapo uma vez com força, depois se virou e saiu correndo.
Não correu em direção ao banheiro. Correu em direção às pesadas portas giratórias na entrada do restaurante. Lily, gritou Julian, levantando-se e derrubando a cadeira. Deixa ela ir, zombou Vanessa, conferindo o reflexo numa colher. É só uma birra. Ela para na porta. É muito medrosa para sair lá fora. Julian hesitou. Olhou para o guardanapo. O rabisco de giz vermelho era irregular, escrito pela mão trêmula de uma criança, mas a mensagem era clara. Não era apenas um desenho, era uma frase. Ela ouviu. Você nunca ouve. Eu te odeio. As palavras arrancaram o ar dos pulmões de Julian. Eu te odeio. Ele havia comprado pôneis, bonecas, vestidos e os melhores médicos que o dinheiro podia pagar. Tentara consertar a audição dela com cirurgias e tecnologia, mas nunca nem uma única vez havia tentado falar com ela de um jeito que ela entendesse. Meu Deus, sussurrou Julian. O que foi? Perguntou Vanessa, inclinando-se para ler. Ela revirou os olhos. Ah, por favor. Eu te odeio. Toda criança de 7 anos diz isso. Não seja dramático. Ela já foi. Ela não está no saguão, disse Julian, o pânico subindo pela garganta. Ele olhou para a porta da frente. As portas giratórias ainda giravam lentamente. Ela não está com o casaco. Julian saiu correndo. Passou em disparada pela entrada do metrô, ignorando os olhares surpresos das pessoas. Empurrou as portas giratórias e saiu pela avenida principal dos jardins. A chuva caiu sobre ele como um golpe físico quente e violento, com rajadas de vento e água respingando dos carros que passavam. Lily gritou, a voz quase se perdendo no barulho da tempestade. A calçada estava cheia de pessoas tentando se proteger da chuva, sacolas de Natal, nas mãos, corpos se esbarrando sob marquises improvisadas. Julian vasculhou a multidão em desespero. Uma menina pequena, usando apenas um vestido elegante de ambiente interno, poderia se perder ou se machucar em minutos naquela confusão. Então ele viu um lampejo de rosa, a fita do vestido dela desaparecendo entre as sombras à frente. Ela não corria pela avenida. Corria em direção ao beco escuro ao lado do restaurante, à saída dos funcionários. Julian disparou atrás dela os sapatos italianos caros, escorregando no asfalto molhado pela chuva. Lily, pare. Ele dobrou a esquina do beco e freou bruscamente. A cena diante dele fez seu coração parar. Lily estava ali, mas não estava sozinha. Estava agarrada à garçonete demitida, a Ara Vance. Os braços de Lily estavam firmemente enrolados na cintura de Ara, o rosto enterrado no casaco barato e fino que a garçonete usava. E a Ara, que tinha todos os motivos para ir embora, todos os motivos para odiar a família Thorne, estava ajoelhada no chão encharcado, envolvendo a própria echarpe no corpo trêmulo da criança, protegendo Lily com o próprio corpo contra a chuva forte e o vento. A Ara estava em choque. Estava sentada numa caixa de leite vazia, tentando reunir forças para caminhar até a estação de metrô, quando a porta dos fundos se abriu de repente e a menina se atirou contra ela. Lily tremia violentamente, os dentes batendo a pele fria e pálida pelo choque da chuva e do pânico. Lee, meu Deus! Lily Ara arfou. Ela tirou imediatamente o cachecol gasto de lã que usava havia anos e o enrolou no pescoço da menina. Desabotoou o casaco e puxou Lily para dentro dele, abraçando-a com força para compartilhar o calor do corpo. Por que você está aqui fora? A Ara perguntou em libras com uma mão enquanto segurava Lily com a outra. Perigoso, molhado. Volta para dentro. Lily balançou a cabeça freneticamente, chorando. Respondeu em sinais os dedos rígidos. Não dentro. Não, papai. Só você. O coração de Ara se partiu. Ela levantou o olhar e o viu. Julian Thorne estava parado na entrada do beco, o cabelo escuro encharcado pela chuva. O peito subindo e descendo com respirações pesadas. Parecia aterrador, um homem poderoso levado ao limite. Ele deu um passo à frente. Tire as mãos da minha filha. O instinto de Ara se acendeu. Ela não soltou Lily. Pelo contrário, apertou-a ainda mais. Ela está congelando de medo, Sr. Thorne.
gritou Ara por cima do barulho da chuva. Ela saiu correndo só com um vestido. O senhor quer que ela passe mal. Julian parou. Olhou para Lily, que se encolhia contra a garçonete, olhando para o próprio pai com terror genuíno. Aquele olhar o atingiu mais fundo do que qualquer traição em sala de reuniões jamais havia atingido. Lily, venha aqui, ordenou Julian estendendo a mão. O papai está aqui. Vem com o papai. Lily apertou os olhos e virou o rosto encostando o seu ouvido no peito de Ara, sentindo o batimento do coração dela. Recusou-se a se mover. Ela não vai com você, disse a Ara, a voz dura. O senhor está assustando ela. Eu estou assustando ela. Julian riu amargamente, um som sem humor. Você é a estranha. Eu sou o pai dela. Agora solte minha filha antes que eu chame a polícia e mande prender você por sequestro. A Ara se levantou erguendo Lily nos braços. A menina era pesada, mas a adrenalina lhe deu força. Sequestro? Disse Ara. Ela correu até mim porque eu fui a única pessoa naquele prédio que a tratou como um ser humano e não como um acessório quebrado. Julian recuou um passo. A acusação o atingiu em cheio. Você não sabe nada sobre nós, rosnou Julian, aproximando-se imponente. Você não conhece os médicos, os especialistas, os anos tentando consertar. Consertar? Interrompeu Ara, os olhos em chamas. Esse é o problema, Sr. Thorne. O senhor está tentando consertá-la. Ela não está quebrada. Ela é surda. Há uma diferença. Se o senhor parasse de tentar forçá-la a ser como você e começasse a tentar entender quem ela é, talvez ela não tivesse fugido para uma tempestade só para escapar de você. O silêncio que se seguiu foi pesado. A chuva caía forte, mas entre eles, tudo ficou quieto. Julian encarou aquela mulher, aquela garçonete de sapatos de segunda mão e olhos ferozes e inteligentes. Ninguém falava assim com Julian Thorne, nem o conselho de administração, nem seus funcionários. E certamente não Vanessa. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som seco de saltos ecoando no beco. Julian, pelo amor de Deus, está um horror aqui fora. Vanessa apareceu na entrada do beco segurando com a Zacide o casaco de pele. Ao ver Ara e Lily, fez uma careta. Ah, não acredito. Ela está mantendo a pirralha refém. Eu disse que ela era perigosa. Julian, chame a segurança. Lily choramingou ao ouvir a voz de Vanessa. Virou-se para Ara e fez um sinal rápido em libras. Bruxa. Bruxa má. A Ara olhou para Julian. Se o senhor quer que ela vá com você, precisa se acalmar. Ela então apontou um dedo trêmulo para Vanessa. Em sinais claros, acrescentou. Ela precisa ir embora. Como é que é, Vanessa arfou? Sua ratinha de esgoto. Vanessa, cale a boca, disse Julian. Vanessa congelou. O que foi que você disse para mim? Eu disse cale a boca. Repetiu Julian com a voz baixa e perigosa. Ele não olhou para Vanessa. Seus olhos estavam fixos em Ara e na filha. Viu como Lily tremia. Viu a forma como ela olhava para Ara com confiança absoluta. Naquele instante, percebeu que havia perdido o controle. Tinha bilhões de dólares, mas não conseguia fazer a própria filha andar nem 2 metros até ele. Ela não vai soltar você, disse Julian para Ara, a voz derrotada. Não vai, confirmou Ara. Ela está em choque. Se eu me afastar agora, ela vai entrar em pânico. Julian passou a mão pelos cabelos molhados. Meu carro está ali na calçada. O motorista está esperando. Eu preciso levá-la para casa. Eu preciso que você a leve até o carro. A Ara hesitou. Eu fui demitida, lembra? Não sou mais sua funcionária. Eu pago, disse Julian, imediatamente puxando a carteira. $5.000. Só leve ela até o carro e acalme ela. A Ara sentiu um embrulho no estômago. Fique com o seu dinheiro. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por ela. Ara ajustou Lily nos braços. Está bem, Lily, sinalizou enquanto falava. Vamos para o carro quentinho. Eu vou com você. Só até o carro. Lily assentiu contra o ombro dela, fungando. Eles saíram do beco.
Julian caminhava ao lado, sentindo-se completamente inútil. Vanessa vinha logo atrás, furiosa, murmurando que faria Henderson garantir que a Ara fosse colocada numa lista negra de todos os restaurantes de São Paulo. Um Rolls-Royce Phantom preto reluzente aguardava na calçada. O motorista, um homem grande chamado Marcos, desceu rapidamente e abriu a porta traseira. "Entre", ordenou Julian. A Ara colocou Lily no banco de couro. Tentou se afastar. "Pronto, Lily, você está segura agora." Mas no instante em que tentou soltá-la, Lily gritou. Era o mesmo som agudo e aterrorizado do restaurante. Ela se lançou para a frente, agarrando o casaco de Ara, as unhas cravando no tecido. Não soltava de jeito nenhum. "Não, não, não", soluçou Lily, a fala embolada, mas compreensível. Fica, Lily, solte." Disparou Vanessa atrás deles. "Você está estragando o couro. Ela não vai parar", disse a Ara, olhando para Julian. "Ela chegou ao limite. Se o senhor forçar agora, ela vai acabar se machucando." Julian observou a cena. Tinha um voo para Aspen na manhã seguinte. Tinha uma reunião de fusão às 8 em ponto. Tinha uma filha em desespero e uma noiva piorando tudo. Ele tomou uma decisão. "Entre", ordenou Julian. "Ara!" "O que entre no carro?", repetiu Julian. "Você vem conosco." "Eu não vou com vocês", protestou Ara. "Eu tenho uma vida. Preciso ir para casa." "Eu levo você depois", disse Julian, a voz carregada de desespero. "Por favor, só venha conosco até ela dormir. Ela confia em você." "Eu não sei porquê, mas confia." Eu não consigo fazer isso sozinho." Pela primeira vez, a Ara viu a rachadura na armadura. Viu o pai aterrorizado com medo de ter quebrado a própria filha. Olhou para Lily, cujo rosto manchado de lágrimas implorava por ela. A Ara suspirou. "Está bem, mas só até ela se acalmar." "Ótimo", bufou Vanessa tentando entrar. "Então se mexe." Não disse Julian, impedindo Vanessa com a mão no peito. "Você vai de táxi, Vanessa." A boca de Vanessa se abriu incrédula. "Como é que é?" "Você está me expulsando do Rose por causa da empregada." "Você está perturbando a Lily", respondeu Julian direto. "Pegue um táxi para o seu apartamento. Eu te ligo amanhã. Você vai se arrepender disso." Julian gritou, Vanessa enquanto Julian conduzia a Ara para dentro do carro e batia a porta. O interior do Rolls-Royce parecia uma nave espacial silencioso quente, com cheiro de madeira nobre e couro caro. Ara sentou-se sem jeito no banco macio com Lily enrolada em seu colo como um koala. Julian sentou-se à frente delas, exausto. "Para onde, senhor?", perguntou Marcos do banco dianteiro. "Para o penthouse nos jardins", respondeu Julian. Então olhou para a Ara. "E depois para onde a senhorita, seja lá qual for o nome dela, precisar ir." "A Ara", disse ela suavemente, acariciando o cabelo de Lily, cuja respiração finalmente desacelerava. "Meu nome é Ara." "Ara", repetiu Julian, testando o nome na boca. Soava mais suave do que ele esperava. "Eu sou Julian. Eu sei quem o senhor é, Sr. Thorne", respondeu ela, erguendo a guarda outra vez. "Todo mundo sabe quem o senhor é." Enquanto o carro deslizava pelas ruas molhadas e iluminadas de São Paulo, refletindo as luzes de Natal no asfalto encharcado, Lily finalmente fechou os olhos, exausta. O silêncio dentro do carro era espesso. "Onde você aprendeu isso?", perguntou Julian em voz baixa, apontando para as mãos dela. "A língua de sinais. Meu irmão mais novo, Sam", disse a Ara, olhando pela janela para as luzes de Natal borradas pela chuva. "Ele nasceu surdo. Meus pais não tinham dinheiro para implantes cocleares nem para fonoaudiólogos particulares. Então todos nós aprendemos Libras. Era a única forma de sermos uma família." "Ele morreu?", perguntou Julian. "Morreu?", respondeu a Ara, a voz neutra. "Há 3 anos. Foi um acidente." O ar dentro do carro pareceu ser sugado. Julian olhou para a garçonete, olhou de verdade, e viu a sombra de um luto que espelhava o seu. A esposa dele também havia morrido 3 anos antes.
Sinto muito, disse Julian. E pela primeira vez naquela noite, ele realmente quis dizer aquilo. Ele teria mais ou menos a idade da Lily, sussurrou Ara. Olhou para a menina adormecida. Ela é inteligente, Sr. Thorne. Eu a vi observando o salão. Ela lê lábios, analisa linguagem corporal. Tem um intelecto elevado. O senhor está tratando ela como se fosse danificada, mas ela só está isolada. Imagine viver atrás de uma parede de vidro, onde todo mundo grita com você, mas você não consegue entender o porquê. Julian desviou o olhar, a vergonha queimando-lhe o rosto. Eu achei que se eu ignorasse a surdez, ela se adaptaria. Achei que estava deixando ela forte. O senhor não está deixando ela forte, disse Ara sustentando o olhar dele. Está fazendo ela odiar o senhor. Julian não respondeu. Não conseguiu. O carro diminuiu a velocidade. Chegamos, senhor, disse Marcos. Eles estavam na base de uma das torres residenciais mais altas, e caras de São Paulo, um colosso de vidro e aço, se erguendo contra o céu úmido da noite. Ela está dormindo, disse Ara. Posso entregá-la agora. Ela tentou soltar os braços de Lily com cuidado, mas mesmo dormindo, a menina sentiu a separação. Choramingou e apertou ainda mais o abraço à testa franzida em aflição. Julian estendeu os braços para pegá-la, mas Lily se debateu murmurando, não. Ara. Não. Julian recuou as mãos. Olhou para a Ara. Olhou para a torre imponente onde uma equipe de babás havia fracassado, onde tutores tinham desistido e onde sua filha passava a maior parte do tempo escondida dentro do armário. Ara, disse Julian sério. Tenho uma proposta para você. Não respondeu a Ara imediatamente. Eu não vou ser babá da sua filha. Eu não quero uma babá. Posso contratar 1000 babás, disse Julian. Eu preciso de uma tradutora. Tenho uma fusão sendo concluída em 2 dias. Os sócios vêm jantar na minha casa amanhã na ceia de Natal. São homens tradicionais de família. Se eles virem isso, ele gesticulou para a dinâmica caótica entre ele e Lily se perceberem que eu não consigo nem me comunicar com minha própria filha, o acordo desmorona. Eu perco tudo. A Ara soltou um riso seco. Então o senhor quer me usar para fingir uma família feliz. Quero contratá-la pelas próximas 48 horas, disse Julian. Para fazer a ponte e me ensinar a ajudar ela. Diga o seu preço. 10.000. 20.000. A Ara olhou para a menina adormecida. Pensou no aviso de despejo sobre a mesa da cozinha. Pensou nos remédios da avó que vinha racionando. 50.000, disse a Ara, a voz trêmula mas firme. E o senhor paga as despesas médicas da minha avó em uma clínica particular por 1 ano. Julian nem piscou. Fechado. Os olhos de Ara se arregalaram. Ela esperava que ele negociasse. Mas acrescentou Julian, estreitando os olhos. Você fica no penthouse. Não sai do lado dela. E faz ela sorrir como sorriu no restaurante. Consegue fazer isso? A Ara olhou para Lily. Eu consigo fazê-la sorrir, Sr. Thorne. A pergunta é, o senhor consegue? O penthouse nos jardins era menos uma casa e mais um museu. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada e molhada pela chuva. Mas o interior era frio, mármore branco, couro preto e esculturas abstratas de metal cromado, afiadas o bastante para parecerem cortantes. Não havia um único enfeite de Natal. Nenhuma árvore, nenhuma meia pendurada, apenas riqueza estéril e silenciosa. Lily finalmente adormeceu em um quarto de hóspedes maior do que todo o apartamento de Ara. A Ara saiu para o corredor abraçando o próprio corpo. Tinha trocado de roupa um suéter simples de cachemir e uma calça que Julian mandara providenciar, mas ainda se sentia uma intrusa. Encontrou Julian na sala de estar. Ele não dormia. Estava parado diante de uma mesa no canto, segurando um copo de uísque. Sobre a mesa, havia um conjunto de xadrez esquisito, feito de obsidiana e marfim. Está quieto, disse Ara suavemente. Julian não se virou. Sempre é. É isso que o dinheiro compra. Silêncio,
Ele deu um gole na bebida. Ela dormiu. Sim, estava exausta. Ara se aproximou. Olhou para o tabuleiro de xadrez. Estava montado para uma partida, mas nenhuma peça havia sido movida. Você joga? Eu era capitão do clube de xadrez no colégio, disse Julian, um traço de arrogância voltando à voz. Hoje jogo contra o computador. É o único adversário que me desafia. Eu odeio perder. Todo mundo odeia perder, Sr. Thorne. Mas algumas pessoas odeiam ainda mais a solidão. Julian se virou para encará-la, os olhos estreitos. Você tem uma língua afiada para uma garçonete, Ara. Já conseguiu seus 50.000. Não precisa me dar lições de filosofia. Ara olhou para o tabuleiro. Brancas jogam primeiro. Sim, jogue comigo, Julian. Julian soltou uma risada de desdém. Como é jogue comigo? Se eu perder, esqueça tudo isso. Se eu ganhar, decoramos este lugar. Colocamos uma árvore, fazemos parecer um lar para o Natal da Lily. E se eu ganhar? Perguntou Julian, cruzando os braços. Então eu fico nos aposentos de serviço, e fico de boca fechada. Julian riu um som baixo e incrédulo. Eu jogo em nível de grande mestre Ara. Vou passar por cima de você em 10 lances. Tem certeza de que quer se humilhar? Apenas mova o peão, Julian. Julian sorriu de lado e avançou o peão do rei 2 casas, uma abertura agressiva e padrão. Ara não hesitou. Respondeu imediatamente. Defesa siciliana. Nos primeiros 5 minutos, Julian parecia entediado. Jogava rápido, confiante, quase sem olhar para o tabuleiro. Então, Ara fez um movimento. Um sacrifício de cavalo que parecia um erro. Você deixou cair o cavalo? Apontou Julian, capturando a peça. Erro. Será? Murmurou Ara. 3 lances depois, a armadilha se fechou. O bispo de Ara varreu o tabuleiro, cravando a rainha de Julian. As defesas dele ruíram. A garçonete do carvalho dourado não estava apenas jogando. Ela o dissecava. Antecipava cada estratégia agressiva de sala de conselho que ele tentava aplicar ao tabuleiro e respondia com paciência e adaptabilidade fluida. A testa de Julian se franziu. Ele pousou o copo de uísque. Inclinou-se para a frente, os olhos correndo pelas peças de obsidiana. Com um choque de adrenalina que não sentia havia anos, percebeu que estava perdendo. Quem é você? Sussurrou Julian, encarando o tabuleiro. Garçonetes não jogam a variante dragão assim. Eu avisei, disse Ara, deslizando a torre para a posição. Eu era estudante de linguística. Xadrez é só uma língua sem palavras. Padrões, sintaxe e lógica. Ela pegou a rainha e a colocou suavemente na casa à frente do rei dele. Cheque-mate. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Julian encarou o rei derrotado. Levantou o olhar para Ara, vendo-a pela primeira vez, não como um caso de caridade ou uma funcionária temporária, mas como uma igual intelectual. Você me venceu. Venci, respondeu Ara. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, travesso. Então, onde vocês guardam as luzes de Natal? Nas 3 horas seguintes, o magnata financeiro de São Paulo fez algo que não fazia desde menino. Moveu móveis, mandou entregar uma árvore gigantesca por um serviço de concierge 24 horas. Passou a noite desembaraçando fios e pendurando enfeites. Quando Lily acordou na manhã seguinte, no dia de Natal, entrou na sala e ficou sem fôlego. O museu frio havia desaparecido. Em seu lugar havia um mundo quente e luminoso de vermelho e dourado. Mas o verdadeiro choque não foi a árvore, foi o pai. Julian estava sentado no chão não de terno, mas de suéter. Parecia cansado e nervoso. Quando viu Lily, não deu ordens. Não pegou o telefone. Olhou para Ara em busca de aprovação. Ara assentiu. Julian ergueu as mãos. Os dedos estavam desajeitados, rígidos, tremendo levemente. Formou um sinal, depois outro. Feliz Natal. Para Lily era lento e imperfeito, mas era poesia. Ela deixou o coelho de pelúcia cair. As mãos voaram até a boca. Correu pela sala e se jogou nos braços do pai. Julian a segurou.
O ar saiu-lhe dos pulmões. Enterrou o rosto nos cachos da filha, fechando os olhos para conter as lágrimas. Por cima do ombro dela, olhou para a Ara. A Ara estava apoiada na ilha da cozinha, tomando café, observando o milagre que ajudara a criar. Sentiu um calor no peito, mas também uma pontada aguda de medo. Estava começando a se importar. E no mundo dela, se importar era algo perigoso quando se tratava de pessoas que viviam em coberturas. Às 6 da tarde, o penthouse havia se transformado. A equipe de catering convertera a cozinha numa linha de produção de alto padrão, e os convidados começavam a chegar. Aquilo não era apenas uma ceia de Natal. Era o selo final da enorme fusão entre a Thorne Dynamics e a Callaway Industries. Julian bateu à porta do quarto de hóspedes e entrou encontrando a Ara, ajudando Lily a vestir um vestido de veludo vermelho. Ele parou pigarreando. A Ara disse, estendendo um porta-roupas. Preciso de você lá fora hoje não como funcionária. Arthur Callaway é a moda antiga. Se me vir com uma babá, vai achar que sou fraco. Mas se me vir com uma especialista sofisticada. Você quer que eu interprete um papel? Perguntou a Ara, pegando a capa. Quero que você seja a igual que eu vi diante do tabuleiro de xadrez. 10 minutos depois, a Ara entrou na sala de estar. Vestia um vestido de seda azul meia-noite que o stylist de Julian havia enviado. Era discreto, elegante e fazia dela alguém de realeza. Julian literalmente parou no meio da frase ao vê-la. O elevador apitou. Arthur Callaway. Um industrial imponente entrou acompanhado dos membros do conselho. Logo atrás, usando um vestido dourado chamativo, vinha Vanessa. Quando Vanessa viu Ara ao lado de Julian, parecendo a dona da casa, seu queixo caiu. Julian bradou. Arthur. E quem é esta? Esta é a Ara Vance, disse Julian com naturalidade, pousando a mão na parte inferior das costas dela. Ela é uma consultora especialista que está ajudando Lily com o processamento auditivo. Ela é a garçonete, disparou Vanessa, o rosto ficando vermelho. Do restaurante Julian, você enlouqueceu? Ela era garçonete, corrigiu Julian friamente. Também é uma linguista brilhante. O grupo se deslocou até a mesa de jantar. O ar estava pesado de tensão. Vanessa passou todo o serviço de entradas fulminando a Ara com o olhar, mas a conversa logo migrou para os negócios. A fusão emperrou, resmungou Arthur cortando o bife. A cadeia de suprimentos para a Europa. A delegação comercial está travando o contrato. Eles dizem que nossos termos estão vagos. É um problema de tradução, disse a Ara, em voz baixa. A mesa ficou em silêncio. Arthur franziu a testa. Como é? Desculpe, disse a Ara, a voz firme. Não pude deixar de ouvir. A delegação não está enrolando. A tradução que vocês enviaram provavelmente usou o termo assembled in em vez de wholly obtained. Em direito comercial internacional, essa escolha específica muda o enquadramento de origem e pode deslocar a tarifa de 0 para 15%. Eles acham que vocês estão tentando enganá-los. Arthur olhou para o advogado-chefe. O advogado checou o celular, empalideceu e sussurrou. Meu Deus, ela está certa. Uma palavra. E isso nos poupou 40 milhões de dólares. Arthur encarou a Ara com assombro. Julian, ela é um gênio. Mantenha-a por perto. Aquilo foi o estopim para Vanessa. Ela se levantou derrubando a cadeira. Chega, gritou. Ela não é um gênio. É uma fraude. É uma universitária desistente e uma ladra. Vanessa puxou um papel amassado da bolsa. Mandei o investigador do meu pai fazer uma checagem. Ela não saiu da universidade porque era pobre. Foi expulsa por roubar um colar de diamantes de uma colega de quarto. A sala congelou. A admiração nos olhos de Arthur virou desconfiança. A Ara perguntou Julian, a voz tensa. Isso é verdade, eu não roubei, disse a Ara, a voz tremendo. Eu era a bolsista. Foi armado. Eu não tinha dinheiro para lutar contra aquilo. Mentira, gritou Vanessa. Ladrão uma vez, ladrão sempre. Revise os bolsos, Julian. Revise o cofre. Aposto que seu relógio Patek Philippe já sumiu. Eu não peguei nada,
chorou Ara, olhando para Julian, implorando para que acreditasse nela. Papai. Uma voz pequena cortou o caos. Lily estava na porta segurando uma caixinha de veludo. Vanessa apontou o dedo perfeitamente manicure para a criança. Está vendo? Ela tem os bens roubados. A pirralha está ajudando. Mas Lily passou direto por Vanessa. Caminhou até Ara, entregou-lhe a caixa com os aparelhos auditivos e então se virou para o pai. As mãos se moveram em sinais de uma indignação justa e feroz. A Ara não é ladra. Ela me deu minha voz. Quer saber quem rouba Lily? Apontou diretamente para Vanessa. Ela rouba. Eu vi. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir a chuva batendo nos vidros. Lily estava no centro da sala, as pequenas mãos se movendo com uma fúria que exigia atenção. Ela é a ladra, sinalizou apontando para Vanessa. Ela colocou o relógio do papai no casaco da Ara. Eu vi. Eu tirei para manter a Ara segura. Lily enfiou a mão no bolso do vestido de veludo vermelho e puxou o relógio de platina de Julian no Patek Philippe, que Vanessa havia dito estar no cofre. Colocou-o com cuidado sobre a mesa diante do pai. O rosto de Vanessa perdeu a cor. Ela está mentindo, berrou a voz se quebrando. A criança é delirante, está tentando me incriminar por ciúme. Julian pegou o relógio. Olhou para a Ara, cujo casaco pendia ao lado da porta. Olhou para a filha, cujos olhos brilhavam com uma luz protetora e feroz. E então, olhou para Vanessa. Minha filha, disse Julian com uma calma aterradora, nunca mentiu na vida. Mas você, Vanessa, vem mentindo desde que entrou por aquela porta. Julian, por favor. Você vai acreditar na palavra de uma criança com deficiência, em vez da minha, zombou Vanessa. A máscara finalmente caindo. Ela é quebrada. Não sabe o que está dizendo. Saia, sussurrou Julian. O que saia? Julian rugiu batendo a mão na mesa. Saia da minha casa. Saia da minha vida. Se você chegar perto da minha filha outra vez, vou soterrá-la em tantos processos que você não vai conseguir comprar nem um chiclete, quanto mais um casaco de pele. Vanessa olhou em volta. Os Calloway a encaravam com nojo indisfarçável. Ela agarrou a clutch, sibilou uma palavra venenosa para a Ara e fugiu do penthouse, as portas do elevador se fechando sobre sua vida na alta sociedade para sempre. Arthur Calloway pigarreou. Olhou para Julian, depois para a Ara e, por fim, para Lily. Thorne, disse Arthur erguendo a taça de vinho. Você tem uma filha inteligente e tem aqui uma mulher íntegra. Isso vale mais do que a fusão, disse Arthur erguendo a taça. Mas vamos assinar o acordo mesmo assim. Gosto de fazer negócios com gente honesta. 2 horas depois, os convidados haviam ido embora. A cobertura estava silenciosa, mas era um silêncio acolhedor. A Ara ficou junto à janela, observando as luzes da cidade. Eu devo ir, disse suavemente. O jantar acabou. Você conseguiu o acordo. Ara, disse Julian surgindo logo atrás dela. Não vá. Eu cumpri o contrato, Julian. 48 horas. Esqueça o contrato, respondeu Julian, virando-a para encará-lo. Lily sorriu hoje. Pela primeira vez em 3 anos ela sorriu. Eu não posso perder isso. Nós não podemos perder isso. Eu não posso ser babá, Julian, disse Ara, os olhos marejados. Eu não quero uma babá, respondeu Julian aproximando-se. Eu quero saber se você pode me ensinar a jogar xadrez de novo. E talvez me ensinar a ser o pai que ela precisa. Lily entrou correndo na sala segurando o coelho. Viu o pai segurando a mão de Ara. Não pareceu confusa. Pareceu aliviada. Ela sinalizou uma última palavra antes de se enroscar no sofá família. Julian olhou para a Ara. Fique. Não pelo trabalho, mas por isso. A Ara olhou para o homem que fora uma fera e para a menina que havia encontrado a própria voz. Sorriu e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se em casa. Tudo bem, sussurrou. As brancas começam. Que jornada incrível!
Ara passou de uma garçonete demitida tremendo na noite fria à rainha da cobertura. Tudo porque teve a coragem de ouvir uma criança que o mundo ignorava. Isso prova que a bondade é uma linguagem que todos entendem e que o karma sempre sabe onde te encontrar. Vanessa achou que a riqueza a tornava intocável, mas no fim foi a honestidade de uma menina que a derrubou. Espero que esta história tenha aquecido seu coração. Como você imagina que seriam as vidas de Ara e Julian um ano depois? Deixe suas teorias nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma nova história.